agora os colegas da plateia com a palavra. Por favor, por favor. Para enriquecer o nosso encontro, peço que a gente se apresente mutuamente para enriquecer o nosso conhecimento. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Cláudio Bongiovanni, sou de Presidente Prudente. E eu queria fazer uma pergunta para a mesa. Eu já fui presidente de cooperativa médica. Quero dizer para vocês que a medicina do interior, o sistema cooperativista é o que nos mantém vivos lá. E essa conta não está fechando faz tempo, né? Aquilo que o beneficiário paga, a carteira que a gente tem de pré-pagamento para o custo final da medicina, do sinistro, cada vez mais o médico está ganhando menos e a gente não consegue remunerar por performance. Isso é uma discussão que vai ocupar muitas aulas aí. Mas eu queria perguntar para vocês, a abertura de faculdades de medicina, a mão de obra que está chegando até nós. O grande problema é abrir uma faculdade no Sírio, ótimo. O problema é que está se abrindo muita faculdade em cidade que não tem nem hospital. E essa mão de obra vai chegar para nós daqui a alguns anos. Como é que a gente vai estar se preparando para isso? Como é que eu vou cobrar performance? Como é que eu vou cobrar um monte de itens? Se eu vou ter uma mão de obra que não é culpa deles, eles vão chegar no mercado mal formados e sem condição disso daí. Então eu acho que o temporal que se aproxima é um temporal bem difícil. Eu queria saber a opinião de vocês, a nossa entidade de classe, o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer, porque parece que vai abrir mais de 100 faculdades de medicina por aí, como é que a gente vai navegar nesse mar difícil aí? Muito obrigado, parabéns pela mesa. Bem, na aula de amanhã, eu que ordeno e eu faço uma pequena apresentação da tempestade. E aí, além disso que eu apresentei aqui, eu completei sobre como que está. Então, você vê, a saúde do sistema de saúde está ruim. E não adianta falar, problema da Sul-América, que a Sul-América quebrar, meu amigo, eu não vou ter quem me pague, né? Se o Sírio quebrar, eu não vou ter onde trabalhar. Então, não é tão assim o problema dos outros, né? E aí eu já tenho algumas observações. Isso que você falou, hoje a gente tem mais ou menos 500 mil de médicos. Em 2035, quer dizer, daqui a 10 anos, a gente vai passar de 1 milhão de médicos no Brasil. O que será que isso vai significar em termos de vista de concorrência? Juntando-se a questão da formação desses profissionais. E tem outros problemas seríssimos hoje. O Ganem mostrou a concentração. Antigamente, eu como médico no meu consultório, teria 15 convênios para procurar, para credenciar. Sul-América, Bradesco, Unimed, está concentrando. E outro problema seríssimo para nós, pelo menos a gente que está na ponta, principalmente fazendo consultório, a verticalização. Antigamente o paciente ia no consultório do João fazer a consulta, aí ele ia no Fleury colher o laboratório, e ia na clínica de imagem fazer o eco. Hoje ele faz tudo dentro do mesmo lugar, a questão da verticalização. Então o desafio realmente é enorme, de sustentabilidade do sistema, garantir uma remuneração digna e justa para o profissional. Agora, por outro lado, apesar de eu falar que como médico provoquei a história da remuneração baseada em valor, mas no final vocês veem, não dá também para o doutor prescrever o que bem entende. Não dá para o cara, olha, tem um congresso da SOCESP e eu vou deixar o doente na UTI, porque eu não tenho que ir lá prescrever, e se eu chegar lá só à noite para ver o doente, ele não ficou sem serviço. Isso acontece, a gente cansou de ver isso, trabalhando na UCO do Sírio anos, cansamos de ver isso. Quantos pacientes chegam no nosso consultório que tem 5 ecocardiogramas, 3 cintilografias em um ano? Para que isso? Alguém está pagando. Então, acho que esse é um problema que todos nós temos que nos envolver, temos que nos empoderar, existe a nossa parcela de culpa, só que a gente tem que também estar nessa mesa de discussão, garantindo nós, como médico, a remuneração justa. Eu não tenho solução para o teu problema não, viu? Desculpa. Se eu tivesse, eu ia pedir para você me contratar, mas não vai dar não. Não, acho que são duas colocações muito importantes trazidas aqui. A gente nunca viveu sinistralidade de 100%, 120%. Nós temos conversado, eu falo agora como ANAP, com FenaSaúde, Abrange, presidentes da Bradesco, Sul-América, 1000 reuniões semanais. Vocês viram o que foi levado, tanto para a ANAP como para a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica,
para a ANS. E essas instituições foram acionadas. Isso gerou um ruído muito grande, uma fricção muito grande. A fricção não vai resolver o problema, né? Eu acho que só 8 mãos a gente consegue resolver isso junto com patrocínio governamental. Quem não está entrando nessa conversa é a indústria farmacêutica e de equipamentos, e o paciente, né? Eu acho que são 4 frentes para se discutir. Isso tem que ser repensado. Do ponto de vista de qualidade de formação médica, assusta dizer que hoje, na Faculdade de Medicina da USP, 30% dos alunos não querem ser médicos, eles querem ser inovadores ou empreendedores. A quantidade de médicos que não faz residência médica. Então, o que eu acho que no futuro, tudo são pêndulos e são movimentos, mas acho que a gente não vai poder abrir mão da qualidade. Faculdade de Medicina são quase 350 faculdades, os Estados Unidos tem 160. Eu vejo no mercado de hoje grupos financeiros que podem investir em agro, em construção civil, em negócios, resolveram entender que educação e saúde são rentáveis. É diferente de algumas instituições de altíssima qualidade no Brasil, que são instituições de saúde, que têm vocação para a educação e que precisam de resultado financeiro para ser sustentáveis. Esse é o momento que os filantrópicos usam, vivem as Santa Casas e tudo mais. Então é um momento em que está chegando, a tempestade foi mostrada aqui em vários aspectos. E as cooperativas no interior acontece a mesma coisa. Eu só acho uma coisa, a régua só sobe se a qualidade for boa. Em algum momento, neste meio, quem tiver qualidade tem mais chance de sobreviver, não quer dizer que vai estar satisfeito. Olá, meu nome é Antônio, eu sou aqui de São Paulo e na verdade eu vi vocês falando da inflação médica, né? Eu não sei da onde vem a inflação médica, porque eu tenho um consultório e a minha remuneração dos convênios, muitos não aumentam há 4, 5 anos, alguns aumentam irrisoriamente. Minha consulta particular eu tento manter o aumento mínimo de consulta para poder manter um público aí adequado. E eu não sei, a gente fala muito em inflação médica, mas não sei se é o excesso de exame, não sei de onde está vindo esse processo de inflação. Mas eu vejo que o pessoal ao meu redor, também nas clínicas ao redor, não aumentam tanto absurdamente consulta. Acho que antigamente se aumentava muito, mas acho que depois da pandemia e na pandemia não se aumenta tanto a consulta e procedimento. Temos uma outra pergunta aqui. Vamos ver se, de repente, a gente consegue englobar as duas. Por favor. Obrigado. Meu nome é Arthur Neves, tenho o prazer de trabalhar com o Rui, doutor Rui. Mas a pergunta é para o Ganem, porque num dos slides ele nos falava sobre o feedback aos médicos, as reuniões de feedback. Eu suspeito que ali tem uma série de indicadores de qualidade que a professora nos mostrou. Mas a gente sabe que esses indicadores de qualidade não estão ainda digeridos, seja pela instituição, seja pela força de trabalho, os médicos, e muito menos pela população. Se você pudesse elaborar, como é que é o feedback para um indivíduo que não entende o que é qualidade e por que essa qualidade não é transparente para o paciente, usuário final? Ótima colocação. Fácil, né? Mas esse é o dilema que nós vivemos todos os dias, né? Todo mundo aqui, acredito que trabalha para fazer o melhor, ou aquilo que acredita que é melhor e ter o melhor desejo. Mas se alguém não mostrar para a gente, às vezes, a gente não percebe. Em colecistectomia, só para ter uma ideia, o preço variava de 3 mil a 25 mil reais. E a gente abordava o colega médico e falava, poxa, mas você está vendo, o paciente ficou 2 dias. Não, mas o meu paciente é mais complicado. Aí a gente ajustava por DRG, via que o paciente tinha a mesma comorbidade, a mesma complexidade, falava, não é. E, surpreendentemente, muitos dos colegas ficavam surpresos e começavam a entender onde eu estou desviando, o que eu posso desviar. O problema clássico hoje a gente tem na coluna e no bucomaxilo. A gente sabe que isso é um problema sério no país, uso de materiais. Um parafuso que custa 10 mil, eu coloco, em vez de 10, eu coloco 30 parafusos. Um pedido de laboratório hoje que na moda os nutrólogos não prescrevem, mas chega nos nossos consultórios, muitos pacientes falam, por favor, pode transcrever que o meu nutrólogo
50 itens, 60 itens. Convidando o presidente do DASA, ele mostrou para a gente uma lista de 105 exames de laboratório pedidos de check-up. Então, foi abordado aqui a prática. Acho que a prática médica é importante, mas como dar feedback? Corpo clínico fechado é muito fácil. No Instituto do Coração tem uma diretoria, a ala decide, o protocolo é esse, vamos seguir assim. O Amargo é um exemplo de protocolos na área de oncologia, muito interessante. Tem liderança de cada área, corpo clínico é fechado. Nosso hospital, como vários outros de corpo clínico aberto, é muito difícil, porque o médico às vezes é cliente. Mas foi-se a época em que o hospital gostava que se pedia muita coisa, porque hoje nós temos glosas. Glosas de 10%. Nós viramos o ano, do ano passado para cá, com muita conta a receber, com orçamento de um ano sem receber. As operadoras fizeram, e não foi só foi com todos os hospitais. Então, está chegando um momento em que, se a gente não trouxer isso para discussão em reuniões de corpo clínico, mostrar os números, mostrar os dados, e agora, não sei se vocês sabem o que está acontecendo, token para exames de imagem, todo mundo sabe que às vezes precisa justificar o exame de alto custo. Está chegando essa semana, e chegou nos hospitais de São Paulo, um token em que qualquer pessoa que for colher exame de laboratório, ela tem que ter dado um envio para a operadora pode questionar, eu quero uma justificativa do médico. Manda um link para o paciente e o paciente tem que mandar para o seu médico. E tem 48 horas, o link expira. Imagine a gente trabalhando, isso já está começando a acontecer, só vai colher um exame, lá tem uma calcitonina, ou então tem um paratormônio. O outro lado olha e fala, nós estamos dizendo que isso está acontecendo no Sírio-Libanês, tá? E está acontecendo em todos os hospitais privados de São Paulo. O paciente recebe, mas eu pago um plano de saúde Omint, que é o plano mais caro de São Paulo. Como é que eu faço isso? Ele liga para o médico. Você está trabalhando, olha, estão mandando você preencher isso aqui agora. É um negócio... Então, nós vivemos um momento de muita dificuldade. Né? Mas, de novo, eu tenho que trazer isso para a realidade do nosso médico. O que nós fizemos? Nós estamos soltando um boletim informando que é uma decisão da operadora exigir agora que você justifique os exames. Cirurgiões, materiais, pedido de 21 dias para liberação de APME. Esse é o mundo real. Chegam em todos os hospitais. O colega do interior deve ter isso todo dia. No Sírio demorou para chegar, no Einstein demorou para chegar, mas chegou. Né? Coisas que a gente não justificava. O professor Bevilacqua lembra, eu sou da época que no Instituto do Coração tinha paciente internado, ordem verbal, a prescrição. Ninguém questionava, não tinha que dar justificativa. Eu pedia para fazer um exame de alto custo, simplesmente se realizava. Isso acabou. Né? É um processo de educação. Existe abuso, sim. Nós precisamos mostrar onde tem desvio e educar nosso corpo clínico. Eu só vou fazer um comentário rápido, essa fala que você falou. O George Orwell, conhecido pelo livro lá, 1984, né? Ele tem uma frase que a gente usa muito, acreditação, coisa e tal. É muito difícil enxergar aquilo que acontece debaixo do nosso nariz. É mais ou menos isso que está escrito. E aí a importância desse feedback para o médico. Eu acho que está indo tudo bem. Acho. Tem que provar que realmente está, né? Eu não sei o que eu poderia acrescentar para as ponderações muito claras do Ghanem. Quer dizer, eu acho que eu respondo ao Arthur, que fez a pergunta. Eu acho que o Sírio está trabalhando por etapas, porque veja o que ele chamou a atenção. Os médicos não têm noção do trabalho deles com relação a parâmetros de qualidade. É isso que é interessante, quer dizer, chamar a atenção do médico, porque na hora que envolve a classe médica, é óbvio que a sociedade também vai, num determinado momento, usar esses indicadores. Desde que, Ghanem, desde que as instituições prestadoras de serviço sejam honestas, porque eu tenho muita dúvida a respeito de dados que são publicados em página inteira de jornal, nós temos os melhores resultados. E eu, depois, em particular, posso contar para você o porquê da minha dúvida. Eu já fui responsável pela qualidade da rede DOR. Bom, só para responder a pergunta sobre inflação médica, na verdade, o termo médico, médica, quer dizer qualquer coisa, né? Então, tudo que é assistência virou médico. E a culpa é do médico, é que nem o médico, tudo a culpa é do médico.
Então, eu acho que assim, tem uma terminologia que é inadequada, mas, na verdade, é a inflação ligada ao uso de novas tecnologias, relacionado a uma série de coisas. Então, na verdade, é o médico que ganha muito, quando, na verdade, é a operadora, né? Então, acho que tem esse lado. Agora, o que eu vejo de solução? O que eu vejo de solução é que a gente vai ter que desconstruir para poder construir de novo. Então, do jeito que a gente está organizado enquanto sistema de saúde, enquanto as práticas profissionais, sobretudo as médicas, a gente vai ter que desconstruir para poder reinventar alguma outra forma de viver. Eu acho que a gente, no Brasil, por mais que a gente se queixe, quando eu vejo o quanto vale uma consulta médica fora do Brasil, assim, não dá para comparar, nos dois sentidos, para cima e para baixo, né? Dependendo de quem está cobrando no Brasil, dada a diversidade. Então, a gente está diante de uma oportunidade única, que eu pensei que eu não fosse viver isso, né? Que é a possibilidade de repensar o sistema de saúde, só que a gente vai ter que fazer escolhas extremamente difíceis e não necessariamente justas. Então, acho que tem algumas coisas, esse negócio de dar tudo para todos é perfeito, mas tudo o quê? Né? Então, acho que a gente vai ter que começar a fazer, assim, tomar a decisão de um jeito difícil, como alguns países já tomam. Vai ou não vai para a UTI, dependendo do caso clínico e dependendo da idade. Então, são coisas horríveis que a gente sabe que são praticadas em vários lugares, sobretudo em outros países, mas que aqui quem não tem acesso também padece disso. Né? Mas acho que a gente, assim, começar de novo, né? Mas de um jeito diferente, com a aprendizagem que a gente teve. E vamos ter que deixar os nossos preconceitos para trás. Concordo com a não. Eu só queria contestar rapidamente o doutor Ganem, que em um hospital de corpo clínico fechado é tão difícil quanto de aberto. Talvez a diferença é que a relação do corpo clínico fechado é um pouco diferente. No corpo clínico aberto, o paciente é um cliente e o médico também é o cliente. No corpo clínico fechado é um pouco diferente. Agora, quanto a como é que a informação chega e esse feedback acontece, eu acho que é uma questão humana, sabe, de entendimento, de visão, etc. Eu estava conversando com o João e com o Rui antes de começar a nossa sessão. De alguma forma, a cultura médica, nós ficamos focados numa visão bastante técnica, setorial. E essa visão broad view, ou big picture, ela sempre foi considerada ou administrativa, ou desnecessária, ou perda de tempo, ou, por exemplo, filosofia, e a gente sempre perdeu e ficou numa visão quase fabril. E num sistema que precisa de uma liderança, a visão fabril antiga, não atual, a visão fabril antiga. E nós não nos damos pela conta disso. Essa é uma dificuldade do dia a dia. E a questão das nossas escolas médicas, eu acho interessante, é o seguinte: a sociedade brasileira como um todo não se deu conta do que está construindo. Não sei, numa reunião da Academia de Medicina recente, um dos acadêmicos perguntou quando é que farão o relatório Flexner no Brasil. Então, nós, como sociedade, não nos demos conta da hidra que nós estamos criando. Então, é um problema seríssimo. Bem enquanto a sociedade não se mobilizar, muito pelo contrário, a sociedade, de alguma forma, guiada pelos interesses, acaba pressionando no sentido contrário, né? É um problema muito sério. E só para também mexer um pouquinho com a professora Laura, a gente tem um dicionário na nossa diretoria lá, do UAIS, e a página que tem o verbo resolver, nós tiramos. E não temos a pretensão de resolver. Nós entendemos que essas são dificuldades que fazem parte do nosso dia a dia, e o que a gente pode esperar é que a gente tenha a melhor disposição de conseguir lidar com elas.
E essas disposições são difíceis e complicadas, mas é o que nos espera. E talvez possa piorar, né? Bom, acho que eu tenho um recado aqui, tempo esgotado. Eu acho que a sessão foi muito boa, aprendi muito, espero que tenhamos aprendido. Então, muito obrigado, professor Rui, professora Laura, João, Fernando, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela presença de todos.